Amém, amém. Amém. Irmãos, eu não sei quantos estavam aqui na última ministração que eu fiz, que eu falei sobre Abraão. Não sei quantos estavam, mas essa ministração teve a primeira parte, um lugar chamado fé, uma jornada chamada crer. E ela teve a segunda parte, que a filmagem não captou o áudio. E uma grande parte dos nossos irmãos no Brasil estavam esperando essa segunda parte. E eu vou precisar fazer, entre aspas, a mesma ministração hoje, porque nunca é igual. Então, eu queria pedir a paciência dos irmãos que estavam aqui da outra vez, que comam comigo da novidade que o Senhor vai trazer nesse mesmo eixo de palavra. Amém? Então eu vou continuar com o título Um Lugar Chamado Fé, uma jornada chamada Crer. Eu vou chamar de parte 2, está lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Antes de começar a ministrar, eu queria chamar a atenção para algumas coisas. A primeira delas, como a primeira parte dessa ministração moveu com muitas pessoas no Brasil, e eu falei isso da última vez, isso me leva a crer e me deixa muito motivada de ver que Deus está movimentando muitas pessoas para saírem das suas terras, da sua parentela e da casa do seu pai, para irem para um lugar onde habita o propósito de Deus para eles, assim como foi comigo. E quando eu olho para isso, o movimento que isso deu no Brasil, tinha gente me ligando de madrugada. Eu fico feliz por dois motivos. Primeiro, porque Deus está enviando pessoas, ao passo que está deixando pessoas em seus lugares também, para estabelecer o seu propósito. Existem pessoas que estão ouvindo a voz de Deus e estão deixando a sua terra. E existem pessoas que entenderam que existe uma transição física. Da última vez eu falei sobre a transição geográfica, minha transição geográfica, mas existe uma transição espiritual também. Deus está movendo com seus filhos, levando-os de um estado espiritual para outro estado espiritual. E as transições sempre estão presentes nesses casos. Então, a transição significa a mudança de um estado, de um sentimento, de um estado de espírito, ou de um lugar no espírito também. Então, eu queria compartilhar algumas coisas sobre isso. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a minha experiência não é a sua experiência, embora a minha experiência possa iluminar o seu caminho. Amém? A sua jornada é a sua jornada e você vai trilhar a sua jornada. Parabéns por isso. Bem-vindo à sua jornada. Então, eu fico feliz pelo meu caminho, ajudar a outros irmãos, mas eu tenho consciência que pode ser que o que Deus fez comigo não seja a mesma fórmula para você. Amém? E a gente precisa discernir isso no Espírito. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vamos até aí. Só para a gente se localizar, a última palavra que eu falei,
eu disse que terra, parentela e casa de teu pai significava terra, aquilo que nos dá segurança, e isso, no meu caso, eu estava falando de algo material mesmo. Aquilo que a gente trabalhou uma vida para adquirir e que nós nos estribamos nisso. Um bom emprego, uma boa casa, um bom carro que você trabalhou, afinal de contas, que mal tem nisso? Que mal tem nós trabalharmos a nossa vida para adquirirmos coisas. Isso é resultado do nosso trabalho. A palavra fala isso, nos assegura isso. Então, quando Deus fala, o primeiro nível que Deus falou com Abraão foi sair da sua terra, foi deixar coisas às quais o coração de Abraão estava preso. Esse é o primeiro nível. E eu disse que Deus vai requerendo de nós, tanto numa transição de estado espiritual, como geograficamente falando, ou de coisas, ou de emprego. Ele vai tratando conosco de fora para dentro. Como? De fora para dentro. Você vai entender que nesse caso não é de dentro para fora, porque o dentro é mais difícil de tirar. Ele tira o que é mais superficial, que os laços são fortes para nós, mas é mais fácil da gente deixar, embora muito difícil ainda. Então, primeiro ele fala da terra, que fala de coisas materiais. Depois ele fala da parentela, que fala de laços de alma, laços afetivos e laços de amizade também. Eu disse que esses laços não necessariamente querem dizer relacionamentos ilícitos que tivemos. Existem relacionamentos muito lícitos até, que precisamos deixar porque ficaram na etapa anterior. Simples assim. É só isso, não é nada além disso. Porém, existem também ligações de alma que nós temos, e de carne também, que são nocivas para o alcance do propósito de Deus na nossa vida. E é certo, nós sabemos que muitos de nós, se nós fôssemos sentar aqui para contar e falar a respeito disso, cada um ia ter uma história a esse respeito para contar. Eu disse que alguns de nós têm uma ligação tão grande com a nossa casa, com a nossa família, que não conseguiram deixar o pai e a mãe para se unir à esposa. E nem a esposa ao seu marido. E a verdade é que a parentela, a família, se tornou uma grande parentela, porque envolve o pai, a mãe, cachorro, o papagaio, o periquito. E isso nos impede de muitas coisas. As famílias propriamente ditas, eu estou falando marido, esposa, filhos. Quantos de nós vivem nesse cenário? Isso é um tipo de parentela que Deus nos manda deixar. E o último é a casa de teu pai, que tem a ver com o DNA de Adão. Por isso Deus tratou nessa ordem, terra, parentela e casa de teu pai, porque o DNA de Adão está dentro de nós. E vocês já perceberam como quando nós começamos a caminhar com Jesus, e eu não estou falando aqui de vida no Espírito ainda, mas estou falando lá quando nós aceitamos, alguns de nós não conheceram vida no Espírito agora, aceitaram Jesus, começaram a caminhar com Jesus, rapidamente nós largamos adultério, bebida, vícios, alguns com mais dificuldade, mas dificilmente largamos fofoca, disse-me-disse, más intenções, falta de perdão, mágoa. Isso é o DNA de Adão que opera dentro de nós, que na verdade, eu diria que não é um DNA, mas uma memória errada que nos foi imputada no Éden. O nosso DNA é espiritual. Nosso DNA não é o de Adão, nosso DNA é o de Cristo, que foi nos dado quando em nós foi soprado o Espírito. Então, nessa ordem, Deus fala com Abrão. Abrão significa grande pai. O significado do nome Abrão é grande pai. E quando eu falo de transição, eu disse que o período de transição só não é pior do que o período da morte da carne. Quando você decide morrer na carne, isso dói muito. Quando você decide se transicionar de um lugar para outro em Deus, você já morreu. Você vai manifestar nessa transição a decisão que você tomou. Abrão foi assim, ele ouviu uma ordem de Deus, primeiro veio uma ordem, ele saiu e depois ele deu uma promessa. Diz que vai dar uma descendência, enfim, por aí vai. Então Abrão sai,
obedece e na sua jornada, que é uma transição, ele começa a viver a realidade dessa transição. Nós vamos ver que ao longo dos capítulos, nos capítulos subsequentes, Deus reaparece a Abrão algumas vezes lhe afirmando. E eu vou dizer uma coisa para você. Esse período de transição é um período tão difícil, porque opera em nós a realidade do que nós somos quando não temos uma identidade. E por que nós não temos essa identidade definida? Porque quando saímos, eu vou falar a meu respeito, quando saímos de um estado anterior e sofremos uma transformação para um estado futuro, esse período de interseção entre estado anterior e estado futuro, você nem é o que você era e você não é ainda o que você será. Então você não tem uma identidade definida. E nos momentos de transição, para tudo, quem aqui nunca sofreu quando passou para a faculdade, fez o vestibular e ficou feliz na hora que passou e teve medo quando começou a estudar? É tudo muito novo, tudo que é novo traz medo, tudo que é novo traz instabilidade, tudo que é novo mexe com a nossa alma. E nesse período de transição, a nossa alma está flexível, a alma já é flexível. Ela toma a forma daquilo que a conquista. Então, é como se a identidade que você tinha tão clara, tão certa no momento anterior, no período, na etapa anterior, de repente começasse a se derreter. E você não sabe mais quem você é. Você sabe que você tem um destino. Deus disse a Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que lhe mostrarei. E ele sabe que tem um destino que Deus vai mostrar. Mas, espera aí, que terra? Para onde eu vou? O que eu vou encontrar no caminho? E Deus permite então que ele saia dali e comece a trabalhar. Mas eu li aqui que quando Abrão sai, ele leva consigo a sua esposa, as suas coisas, as suas riquezas, e leva consigo a Ló. E Ló não fazia parte da nova etapa de Abrão, fazia parte da etapa anterior de Abrão. E ele leva consigo. E o que acontece nesse momento? Acontece a manifestação ainda do DNA de Adão na vida de Abrão. Por quê? Deus trabalha em Abrão, fala com Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Nessa ordem, a última etapa, o último estágio da etapa anterior, será o primeiro a ser trabalhado na sua nova etapa. Então, quando ele diz, sai da casa do teu pai, ele fala a respeito de sair do DNA de Adão, é o DNA de Adão, essa memória adâmica que está dentro de nós que vai ser trabalhada. Então, nos primeiros passos dessa jornada, que você não sabe para onde está indo, o que você está indo fazer, ou quem você vai encontrar, você vai se deparar com coisas em você que você achava que já tinham acabado ou serão reativadas pela sua carne e pela sua alma. Abrão, quando começa a caminhar, primeira coisa, ele traz consigo a Ló. Segunda coisa, lendo a história, você vai ver que quando ele foi para o Egito, ele mentiu a respeito da sua esposa. Ele mente. Abrão é capaz de mentir. Mas foi esse homem que Deus escolheu. Mais um pouquinho adiante, em toda a jornada dele, Ló aparece. No capítulo 13, diz assim, saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Ló com ele. O que eu quero falar a respeito disso? Fazendo um paralelo com a minha vida. Eu contei um pouco da minha história. Eu queria compartilhar com quem está aqui e com quem está em casa, que está esperando esse testemunho. Todos sabem que eu vim do Rio de Janeiro, tem 6 meses, 7 meses que eu estou aqui. Mas a palavra que Deus me deu para sair da minha terra, da minha parentela e da casa do meu pai, eu recebi em janeiro de 2016. Janeiro de 2016, através de algumas circunstâncias, de uma atmosfera, o Senhor me disse que em janeiro, no congresso, o Senhor me disse que eu viria para cá.
Mas, para quem não sabe, eu era pastora de uma igreja no Rio, em Mesquita, que tinha nascido do zero. Nós geramos a igreja no Senhor, a igreja cresceu, nós conseguimos implantar a vida no Espírito lá. Nós vivemos, né, como família, e era um ambiente muito gostoso de se viver, muito bom. E, de repente, vem essa palavra de Deus para mim, e que eu vou vir para cá. Mas Ele falou comigo, Ele não falou com ninguém que veio até mim e disse, você vai vir para cá. Ele falou comigo, no meu espírito, eu não compartilhei isso com ninguém. Porém, quando eu voltei para o Rio, eu comecei a me comportar conforme a palavra que Deus me deu. Era tudo muito sem forma, não tinha aparência, não tinha como. E a primeira coisa que eu fiz foi chegar no trabalho e dizer para a minha estagiária que ela ia me substituir. Eu trabalhava na L'Oréal Paris por 9 anos. E tinham 2 anos que eu tinha sido promovida a um cargo considerável, com um salário nada mal. E nem, além do salário, muitos benefícios. Eu podia comprar com desconto gigante, aqueles produtos que você nem sabe que é da L'Oréal, mas são. E eu tinha oportunidade de comprar, e eu tinha carro, me pegava em casa, me deixava. Fazia 2 viagens por ano, uma para Paris e a outra para Nova York, para participar de conferências. Então, você vai me perguntar, como foi quando você recebeu essa palavra que você ia ter que deixar? Não foi nada, eu não senti nada, porque o meu coração já não estava lá. Então, eu cheguei para a minha estagiária e falei assim, olha só, se prepara, porque a partir de agora, você vai me substituir. Mas como assim? Por quê? Eu falei, porque eu vou embora. Mas, e a igreja? Eu falei, não sei, eu vou embora. Então, vamos nos preparar. E assim eu fiz. Ela começou a ir a reuniões, preparar seminários, participar de conferências, videoconferências no meu lugar. E os meses foram se passando. E Deus foi confirmando essa palavra no meu coração quando foi no mês de fevereiro, final de janeiro. Eu coloquei no coração de comprar um carro e a minha situação estava muito boa. Eu podia, enfim, comprar um carro quase à vista, um carro bom. Sabe, eu tive a possibilidade de juntar uma lista de carros que eu queria comprar ao meu gosto. E eu nunca tinha vivido isso na vida. Eu nunca tinha tido essa oportunidade. Enfim, eu cheguei no meu êxito profissional, né? E eu tinha dinheiro para tudo. Eu tinha dinheiro para fazer as viagens que eu queria. Eu tinha dinheiro para ofertar na vida de quem eu quisesse ofertar, de ajudar quem eu queria, enfim. E eu fiz aquela lista e eu queria presentear minha mãe com esse carro. Preparei tudo, fui ver, juntei uma galera comigo, vamos comprar o carro. Quando eu cheguei na porta de casa para comprar o carro, o Espírito Santo me disse, não compra porque não vai dar tempo. E esse não vai dar tempo de Deus tinha a ver com a morte da minha mãe. Eu já tinha, Deus 1 ano antes havia me falado que ia levá-la, inclusive me deu a data que a levaria. E eu disse que aqui da última vez que o dia que você recebe uma palavra de Deus para ir ou fazer alguma coisa, eu não estou falando só de sair de um estado para outro ou de uma cidade para outra, mas de fazer alguma coisa, de mudar de vida. E que isso vai requerer de você abrir mão de algumas coisas. Às vezes por causa do propósito, porque nós enxergamos o propósito, no momento que recebemos a palavra, nós vemos o fim. E o propósito é tão lindo que você se alegra com aquela palavra. Como é bom receber uma palavra, como é bom receber um direcionamento. Mas o dia em que Deus dá a palavra para nós e nós nos alegramos, né? Quando Deus me disse que ia me trazer para cá, eu me alegrei, eu não sabia como ia ser, mas eu me alegrei. Mas o dia que você recebe a palavra, para o dia que ela começa a se cumprir, é uma diferença tão grande. Irmãos, é uma diferença tão grande. A sua alma, no momento que você recebe, você está no Espírito, né?
E eu digo, a gente estava conversando sobre isso, eu e o pastor Carlos, sobre que o Espírito de Deus conversa com o nosso espírito, e o nosso espírito está pronto, ele já sabe do fim. Então, a verdade é, o nosso espírito já está lá, e ele vai para lá, e a alma fica numa inércia. A alma fica inerte, ela entra numa inércia, né? Porque o teu espírito vai numa velocidade e a tua alma fica no estado anterior que estava. Então, quando tudo começa a tomar forma, quando você começa a ter que abrir mão da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, isso começa a doer. Então, Deus disse para mim, volta, irmãos, com tudo pronto, dinheiro na conta. Eu nunca, você está entendendo que eu nunca tinha feito isso na vida? E eu fui, voltei, galera, vão voltar. E como que você explica isso? Como você explica? Vai voltar por quê? Porque Deus vai levar minha mãe antes de que eu possa aproveitar esse carro com ela. E eu não sei como vai ser depois. Na verdade, Deus estava me preparando para o futuro. Eu ia criar uma tranqueira, né? Ou eu vinha de carro para cá, ou o dinheiro que eu ia gastar nesse carro, um bom dinheiro, irmãos, eu ia dar com vontade, sabe? Não era necessário para o meu novo tempo. Não era necessário. Então, eu voltei, até sei explicar isso para todo mundo, mas o povo já sabia que eu era meio doida, né? Aquela coisa, então vamos, não pergunta nada, gente, não quero falar, vamos voltar. Isso foi final de janeiro, quando foi em abril, Deus prometeu o que havia dito, levou a minha mãe no dia que disse que ia levar. E uma semana depois, mais ou menos, eu vim para cá chorar de meu luto, né? Fiquei uns dias, eu fiquei tão desesperada aqui, tão desesperada que eu comprei, eu tinha comprado passagem só para vir, né? Até então não tinha falado com ninguém. E cheguei aqui, me deu um desespero tão grande. Eu comprei logo para voltar e só avisei depois. E voltei 15 dias depois, que a gente fica assim, né? Meio perdido. Eu retornei para cá e numa conversa com o paizão, eu fui contando o caminho profético, essa questão da morte da minha mãe, que é muito profunda. Quem sabe, quem já ouviu, sabe disso. Chega a ser, eu digo que foi dilacerante. Eu não digo que foi uma cicatriz. Eu aprendi a chamar isso de outro nome. Mas o pastor Heber falou algo aqui, essa semana, ele disse que nós precisamos olhar para a nossa jornada e ver marcos, e ver altares. Então, a forma com que Deus fez com a minha mãe foi um selo. Deus me selou. Eu tenho um selo sobre isso. E que cada vez que eu olhar, eu vou lembrar de como Deus foi amoroso. De como Ele foi bom, de como Ele foi detalhista, de como Ele talhou essa história com as próprias mãos. Então eu vim, contei todo o meu caminho para o pastor Heber, e ele falou assim, minha filha, é hora de você vir para cá e você sabe disso. E ele não estava me falando nenhuma novidade, eu sabia que o falecimento da minha mãe era o que ia me projetar para o meu propósito. Ela foi a principal responsável para eu cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então, dali em diante, ele disse assim, começa a trabalhar para isso. O que ele me disse não foi uma novidade, Deus já havia me falado. Não tinha novidade. Então, comecei a trabalhar, logo veio o congresso do meio do ano, e eu tive certeza de que era o tempo, então voltei, chamei a minha gerente, comuniquei a ela já sabia, eu lembro que quando eu fui falar com ela disse, olha, os seus olhos brilham quando você fala disso. Então eu não consigo te ver aqui mais. Segue o que você tem que seguir. Ela falou com as palavras dela, eu não consigo ver você. Você não vai estar aqui. Esse lugar que você está indo fazer é para você. Então vai.
E eu virei para ela e falei, tem possibilidade de eu ser demitida? Irmãos, 9 anos, né? Um salário legal, né? Tem possibilidade de eu ser demitida? Nós vamos ver isso para você. Passados uns dias, ela veio e me chamou toda sorridente. Olha, eu consegui. Nós vamos dar para você a sua demissão de presente, a rescisão, pelos 9 anos de bom trabalho que você prestou. E eu falei, meu Deus, esse negócio é de Deus. Porque o certo seria eu pedir demissão. No dia em que ela me disse isso, o Espírito Santo me disse, você não vai usar esse dinheiro para pagar aluguel em Goiânia. Você não vai pagar aluguel em Goiânia. Eu guardei, você vai guardando. Todo mundo tem uma caixinha de palavra que Deus dá, né? Então, fui guardando aquilo ali. No dia da minha demissão, conforme as notícias vinham chegando, que agora eu não ia ter mais aquele emprego, agora eu não ia ter mais plano de saúde, agora eu não ia ter mais aquele salário. Aí eu já pensei assim, gente, mês que vem não vai cair aquele dinheiro na minha conta. E eu fui caminhando, mas o medo começou a acontecer. As dúvidas, como que vai ser agora? Gente, a minha previdência, como é que vai ser? Como é que vai ser tudo que eu tenho de segurança? E Deus começou a tirar, então, a terra. Ele tirou a terra. E no dia em que eu assinei a minha demissão, tinha uma promessa de emprego para mim aqui, já em Goiânia. E eu descansei, ainda não tinha saído, eu falei, agora eu vou aproveitar esse tempo, até chegar o dia de eu ir. E eu comuniquei à igreja, o dia fez 1 ano agora. O dia que eu comuniquei à igreja, minha família amada, minha parentela querida, eles simplesmente ouviram aquilo, os mais novos se assustaram um pouco, porque não me conheciam, mas quem andava comigo, simplesmente disse, amém, segue o seu propósito. Aí eu falei, mas eles não choraram, mas eles não se importaram. Eu queria, óbvio que eles se importaram, mas eu gerei uma igreja para entender propósitos. Nós não podemos estar ligados a ninguém. Irmãos, os nossos laços são espirituais. Sabe por que os nossos laços são espirituais? Porque o Espírito não tem limite. Então, onde quer que eu esteja, eles estarão também. E onde quer que eles estejam, eu estarei também. É ou não é? Quem conhece a minha igreja em Mesquita sabe disso. Sabe? Todo mundo sabe disso. Mas quando eu vim, falei, foi aquela... Aí eu vi que eu estava já desligada. Eu falei, gente, peraí, essa não é mais a minha família, mas eu também não tenho uma família lá. Eu tinha que amalgamar isso. E em seguida eu fiz uma viagem para a Europa, fiquei 40 dias, depois eu voltei para o congresso, ordenei os novos pastores, muito bem, obrigado, e agora eu sou da onde? Não sei. E aí eu falei, gente, eu vou para o Rio ou venho para Goiânia? Aí o Espírito me direcionou, fica um mesinho só para espiar a terra. E eu vim para ver como ia ser, né? Ainda não era definitivo. Mas antes disso acontecer, eu ia alugar, né? E assim, eu tinha no Rio uma casa montada, um sofá muito confortável, algumas coisas que eu consegui comprar com meu dinheiro, à vista. Eu estava feliz com esse negócio de comprar à vista, sabe? Um tempo que eu não parcelava. E aí, eu falei, bom, eu vou alugar um apartamento, vou mobiliar ele todinho, vou ver para trazer minhas coisas de lá. E aí, eu encontro com a Renata Marra no congresso de janeiro. E ela chega para mim e diz assim, Mana, a gente não era tão íntima quanto hoje, né? Eu tenho uma tia que vai para os Estados Unidos e ela vai ficar 3 meses lá, está precisando de alguém para ficar na casa dela. Meu coração fechou, sabe? Eu falei, não, quero minha casa, né? Eu quero a minha casa. Quero a minha casa, vou ficar na casa dos outros. Mas aí fui orar, né? Que a gente ora, né? A gente reclama, mas ora. E eu fui pedir direção a Deus, aí Deus,
eu te disse que você não ia pagar aluguel. Eu te disse. Aí você começa a pegar os sinais assim, que você está almático, está até na carne até. Mas você olha para trás e vê os sinais, né? Você vê os altares que Deus levantou junto com você. Você vai ver que em toda a jornada de Abrão, Deus fez com ele fez para Deus altares e Deus fez com ele alianças. Para quando ele olhasse para trás, ele lembrasse. Deus trabalha com memoriais. Então eu olhei para trás e falei assim, peraí, Deus me falou, acho que isso está coerente com o que Deus me falou, vamos lá. Aí vai eu. E a Renata vai testemunhar isso o dia que eu cheguei. Foi da primeira vez que eu vim assim, peguei minhas coisas, peguei um voo muito cedo e eu queria matar todo mundo que tivesse na minha frente. Porque eu não queria vir. Tem uma galera lá do outro lado que eu sei que tem, que é assim, nossa, eu quero ir para Goiânia. Nossa, não, eu queria ficar em Mesquita, gente. Eu queria ficar lá. Eu queria ficar lá, estava bom. Era uma zona de conforto, eu dominava tudo. Eu sabia onde ficava tudo. Eu sabia onde era o supermercado. Então, eu queria, e eu me lembro que a Manu foi me buscar e me deixou. E eu cheguei com olheira aqui, né? Eu tinha chorado muito, reclamando, e chorei mais quando eu cheguei, e foram, enfim, me deixar na casa. E era uma casa completa, com jardim, com cachorro. Eu nunca tinha tido cachorro meu, e eu ganhei um cachorro para cuidar, tirar o cocô dele, levar para dar banho. Eu ganhei uma casa para cuidar, e fiquei ali na casa de uma desconhecida. Eu não sabia quem era a dona da casa, eu só tinha ouvido falar dela. E aí você começa a deparar com a primeira etapa da jornada, que é a casa de teu pai. O DNA, essa memória adâmica começa a sair para fora. E você começa a ver coisas em você que você não sabia que era capaz de sentir. E você é apresentado para você, foi apresentada para mim uma nova Josi, outra Josi, que era tão apegada a coisas, que era tão apegada à estrutura particular, era tão apegada, não diretamente, mas indiretamente sim, a dinheiro. Eu vou ali, eu compro o que eu quero, eu posso comprar o móvel que eu quero agora, e de repente eu recebo uma ordem de Deus de que eu não podia e não ia mexer no dinheiro que eu tinha recebido. Então eu começo a aprender um outro nível sobre Deus. O nível de que você tem, mas você não pode tocar. Você tem para usar, mas você não pode usar. Quando você não faz porque você não tem possibilidade de fazer, exemplo, a gente ouve, né? Não, eu sou santificado, eu não peco, eu não caio no pecado de fornicação. Pergunta por quê, que é tão forte. Não tem ninguém. Eu me santifico há anos, tem ninguém. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter alguém e não fazer, porque você sabe que é errado. Então, o nível de obediência que Deus requereu de mim foi mais profundo, foi de ter e não poder mexer. Aí como que você tem dinheiro para alugar uma casa para você mobiliar ela todinha, e você não vai e vai para a casa de outra pessoa que você não conhece, Gente, eu não conhecia a mulher. Simples assim, não tinha nem falado por WhatsApp. Fiquei ali muito bem. Fiz outra viagem para a Europa, voltei. Quando eu voltei definitivo com todas as minhas malas. E ela ficou tão feliz quando ela soube que tinha alguém cuidando da casa dela, que ela quis ficar mais tempo lá nos Estados Unidos. Só que ela não conseguiu trocar a passagem dela. E aí, na semana que ela ia chegar, ela falou, eu estou chegando. Aí eu falei, danou-se. Como é que vai ser agora? E toca procurar lugar para alugar. Vou procurar, me ajuda, gente. Vou procurar um lugar para alugar, que eu não vou ficar aqui não, eu quero a minha casa. Aí ela manda para mim assim, queria tanto que você morasse comigo, eu ia gostar tanto dessa companhia. Eu falei, voz de Satanás, cara. Só pode ser. Eu queria tanto. Aí eu falei, vamos conversar. Aí meu coração fechado, aí fui para uma reunião, encontrei a irmã Nancy. Nancy veio do Rio de Janeiro também, né? Eu conheci a irmã Nancy em 2014.
Quando tudo estava começando, eu conheci, eu posso falar isso de fato e de verdade. Era outra pessoa. Outra. A Nancy tinha medo de avião, não sei se ela já contou isso para vocês. E quando eu estava no tratamento da morte da minha mãe, ela me deu essa palavra de Abrão. E ela não sabia que eu viria para cá. E de novo eu encontrei com a Nancy. E a Nancy chegou para mim e disse assim, Josi, consegui um caminhão para trazer nossas coisas do Rio. Só que, irmãos, eu já tinha doado um monte de coisa, eu já tinha vendido a preço de banana outras coisas, e nessas coisas foi algo que eu tinha um apreço gigante que chegava a ser doentio, que era o sofá da minha casa que o Hudson conheceu. Então, esse sofá era gigante, cabia todo mundo lá, e a gente fazia várias comunhões, e eu tinha um apreço por ele, tinha um valor afetivo para mim por causa da minha mãe. Eu chegava todos os dias e ela estava sentadinha lá, me esperando. Então, eu queria me desfazer de tudo, menos daquilo. Eu não queria me desfazer. E eu lembro que eu vendi muito barato, porque não tinha como, deprecia, enfim. E é quando a Nancy falou isso, eu falei, gente, voltei, ouvi aquilo, fui para casa e sentei e fui orar. Eu liguei para uma irmã do Rio e falei, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Ele só permitiu aparecer esse caminhão agora? Eu podia ter trazido todas as minhas coisas. Eu querendo trazer Ló comigo. Eu podia ter trazido tudo. E Deus não permitiu, não me falou isso agora. Agora Ele me dá esse sinal de que eu posso alugar o meu apartamento. Tá, eu vou pegar o resto das coisas que ficavam lá e vou trazer. Só que o caminhão não saiu. E quando não saiu, eu falei, Deus, tu tá de treta comigo, tu não tá querendo que essas coisas... É muito impedimento, não é possível. E aí eu parei para ouvir Deus. E eu falei, Deus, eu não quero ficar aqui com essa irmã, não quero morar com ela. Aí o Espírito me disse, espera ela chegar e ouve ela. E eu me lembro que quando ela chegou, eu nunca tinha visto pessoalmente, ela abriu o portão e eu olhei para ela e ela abriu um sorriso. E eu devolvi o sorriso para ela e ali eu entendi que eu tinha uma jornada a cumprir ali, naquela casa. E a gente se abraçou, era como se nós nos conhecêssemos a vida toda. E o Espírito me disse, você vai ficar aqui, você vai servi-la, você vai amá-la, você vai sentar na mesa do café da manhã com ela, você vai jantar com ela, você vai comer com ela. Você vai ter momentos com ela de amor, porque os filhos dela moram em outros lugares. E você vai fazer companhia a ela. E eu disse aqui da última vez que eu desfiz muitos compromissos com irmãos. Vamos comer pizza, vamos. Eu falava, não, tem uma igrejinha me esperando em casa. E eu voltava para casa, eu levava coisas para ela. E foi alguém que Deus usou nesse tempo. E ali eu descobri mais um pouco do que eu era e do que eu não era. Eu me submeti a uma situação desnecessária. Eu não tinha necessidade de viver aquilo porque eu tinha dinheiro. Descobri o que era a diferença entre possuir e ter acesso a coisas, que eu vou falar. E eu descobri o que é você dar valor a coisas simples. E na primeira noite, eu dormi ali, num quarto que dava para o quarto dela, eu olhei, me cobri e falei, gente, quem é essa mulher que eu nunca vi, eu não conheço, estou aqui na casa dela, o que Deus está arrumando comigo? E eu deitei ali, muita coisa passando na minha cabeça, essa identidade frágil, flexível, sem saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo, o que vai ser da minha vida aqui, muito bem. No dia seguinte ela falou, vamos sair para comprar algumas coisas para você, coisas básicas. Eu falei, o quê? Eu não sabia nem mais o que, antes eu sabia tudo. Eu não sabia o que eu ia precisar com um quarto pequeno, uma cama que não era minha e minhas roupas dentro de malas. E ela me disse, compra um guarda-roupa, compra um espelho grande para você se arrumar e algumas coisas mais lá, enfim. E a gente foi. E eu senti alegria em comprar vasilhinhas de plástico e escovas de lavar, vaso sanitário. Eu olhei para trás, eu vi tudo meu, tudo de primeira qualidade. Eu olhei para aquele pote de Tupperware e falei, eu sei
Hoje eu sei que eu me alegro em toda e qualquer situação. Eu sei que eu me alegro na festa, eu sei que eu me alegro na escassez, eu sei que eu me alegro quando tem muito e não tem nada. Eu olhei para aquilo, era tudo que eu estava adquirindo de novo, foi o meu princípio outra vez. Aquilo era meu, eu podia dizer meu. E eu descobri ali que Deus, eu deparei com algo que foi edificado em mim. Eu quero te dizer que você não vai só se deparar com a natureza de Adão que está em você, mas você vai descobrir aquilo que foi desenvolvido no estágio anterior. E eu vi ainda que era possível para mim, alguém que veio de autoridade, se submeter às regras de uma pessoa que eu não conhecia. Eu apenas me submeti às regras da casa dela. Horário, hora de comer, hora de dormir, tudo, e alegre. Cumpriu-se o tempo, eu fui procurar apartamento. Meu emprego saiu e aí eu me senti liberada. Só que ainda restava um pouquinho de coisa no Rio e Deus me mandou dar para um casal que estava para casar. E o restante que tinha, eu doei ar-condicionado, geladeira com 1 ano, sofá, mesa de 6 cadeiras, eu doei. E eu pensei, bom, agora eu vou recomeçar a minha vida, vou alugar um apartamento, agora é hora, né? E Deus me fez lembrar de novo que Ele me disse que eu não pagaria aluguel. Deus levantou na minha vida mantenedores. Deus foi lá e disse, eu quero que você cubra ela por esse tempo. E eu disse aqui, que o lugar do propósito de Deus para a nossa vida é o lugar onde o recurso vai se manifestar. Não tenha preocupação sobre isso. Se Deus te mandou para um lugar, para um novo emprego, para uma nova situação, e esse é o propósito de Deus, lá estará o recurso. E o que Deus fez foi levantar pessoas. Irmãos, Deus levantou pessoas que não me conheciam, que não sabiam quem eu era. O óbvio era o pastor Eber me cobrir, a minha mãe Valéria me cobrir. Não, não são eles, não pense que são, porque não são. Hoje eu não pago aluguel, eu não pago luz, não pago água, não pago sobrancelha, unha, roupa e nem sapato e nem comida. Eu posso dizer para você que eu não pago 100% dos recursos que eu preciso para viver e viver bem aqui em Goiânia. Então Deus me ensinou algo mais profundo sobre isso. Quando Abrão foi para sacrificar Isaac, isso já é no final. Deus não necessitava dar o cordeiro para ser sacrificado. Já tinha Isaac. Mas Isaac era de Abrão e tinha um outro propósito para ele. Não é por necessidade. Deus não vai suprir por necessidade. Ele vai transbordar. E eu olhei para a minha vida e falei, peraí, eu tenho um dinheiro guardado, tá? Mas não é por necessidade. É para Ele mostrar uma nova face para mim. Ele me mostrou uma nova face. Eu descobri coisas nele que eu não sabia. Eu conheci uma face de Deus que eu não sabia. E eu descobri o que era possuir. A diferença entre possuir e ter acesso. Jesus, quando saiu da sua casa... Porque alguns acham que Jesus não tinha casa, usam aquele versículo, ele não tinha onde reclinar a cabeça, não é de casa que esse versículo está falando. Jesus tinha uma casa, a sua casa era em Cafarnaum. Ele saiu da sua casa porque ele deixou a sua terra para cumprir um propósito. E na sua jornada, ele tinha comida, ele tinha casa, ele teve túmulo, ele teve cruz, ele teve jantares. Ele teve, os recursos se manifestaram. A modelo dele, ele tinha, existe uma diferença nisso aí. Possuir, é muito fácil você fazer coisas porque você possui recursos para. Eu trabalhava, é muito fácil eu vir, eu alugar um lugar, eu mobiliar todo apartamento, ainda tem esse detalhe, eu aluguei o apartamento todo mobiliado no dia que eu doei o restante das minhas coisas. O meu apartamento é todo mobiliado, eu tenho tudo que eu tinha no Rio, tudo. Então, possuir e ter acesso são duas coisas diferentes. Eu poderia vir com o meu salário, com o meu suor e fazer tudo que hoje eu tenho.
Mas eu não fiz com o meu salário, eu não tenho um salário, mas eu faço do mesmo jeito. Então não é o que você tem, é você ter acesso. E quando Deus derrama em você a autoridade que foi adquirida, deixa eu te falar, cada etapa é uma etapa de aprendizado e edificação. O que você aprendeu no estágio anterior, você vai utilizar agora no seu novo estágio. E vai começar a saltar para fora coisas que você não sabia que tinha. Então eu vim e as coisas começaram a surgir na minha frente sem eu fazer esforço algum. Alguém um dia me chamou no Facebook e disse: Josi, vamos fazer a sobrancelha? Eu falei: olha, eu vou ter que esperar um pouco. Não, tá bom, vamos para novembro. Dias depois: Josi, eu estou precisando de uma modelo para microblending e eu quero marcar um horário para você sem custo. Eu estou falando de coisas, de detalhes que Deus se preocupa. Eu estou falando de que o lugar do propósito é um lugar de recurso abundante. Abrão, quando saiu da sua terra, ele trouxe consigo riquezas. Ele era rico já. Ele saiu de um lugar de conforto. E sabe por que ele levou as riquezas? E Deus nunca fez com que ele abrisse mão das riquezas, porque o coração de Abrão não estava nas riquezas. Mas ele levou consigo a Ló. E Deus não mandou que ele levasse. Chegou uma hora que eles entraram em choque. Aqui no capítulo 13, ainda, capítulo 13, versículo 6, 5, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Queridos, existem alianças que são tão belas aos nossos olhos, são tão perfeitas, porque nós medimos as riquezas das alianças. É tão rico que nós pagaríamos um dinheiro para dizer que elas seriam eternas, que elas iriam para sempre. Chega uma hora que essas alianças se rompem porque não foi Deus que fez. A terra não podia conter os dois com tanta riqueza no mesmo lugar. No versículo 14... diz assim: disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele. Ló se separou. Existem dois momentos em que Abrão fez coisas que Deus não mandou fazer. Levar Ló consigo e gerar Ismael. Os dois ele teve que despedir. Os dois. E no momento que ele despede coisas que ele não criou, Deus vem e fala novamente a ele, reafirma ele: eu te darei uma descendência. Eu falarei contigo, eu criarei, eu farei. Mas depois que Ló foi embora, e ele cria ali motivações no coração de Abrão, e Abrão continua. No capítulo 15, Deus aparece novamente a Abrão e o motiva, porque ele tinha medo. Deixa eu te dizer, você vai sentir medo. Você vai ter dúvida. Você vai olhar para frente e não vai ter onde pisar, vou pisar onde? Assim como eu, hoje eu estou estabelecida para esse tempo. Mas eu já sei que daqui a pouco eu já não estou mais lá. Eu sei disso. Eu ainda não finquei as minhas estacas definitivamente. Eu sei disso. O meu contrato é de 6 meses. No apartamento. Eu estou aqui aguardando o que Deus vai fazer. Mas ouça bem. Nesses momentos de dúvida e de medo, Deus vai aparecer. E vai te afirmar mais uma vez. E nesse dia, capítulo 15, o Senhor diz para Abrão que a terra que ele estava, que era a terra de Canaã, ele faria o povo voltar para esse lugar. O nosso destino é a nossa origem. Abrão estava em Canaã. Para que essa história toda? Deus profetizou para Abrão, dizendo: daqui, fica aqui. Eu farei a sua descendência voltar para essa terra. Antes ela será escrava por 400 anos. Mas nós estamos falando de muito mais de 400 anos. Qual é o objetivo de Deus? Dar essa volta toda nas nossas vidas para nos fazer voltar para o nosso lugar de origem. Porque em toda a história da Bíblia, ele fala de retornos ao Éden. Nós vamos retornar à nossa identidade original. Ele estava falando de Canaã, irmãos. Abrão já estava em Canaã. Para que passar isso tudo? Porque Deus é um Deus de processos.
Ele é um Deus de restauração, Ele é um Deus que durante a jornada Ele nos ensina. Ele nos muda, Ele nos transforma, Ele arranca de nós aquilo que é natureza de Adão e coloca a sua natureza. Nesses momentos, nessa jornada, nós vamos mentir. Nós vamos trazer conosco coisas que deveriam ficar na nossa etapa anterior e nós vamos criar Ismaéis, não tenha dúvida disso. Mas Ele sempre vai nos fazer voltar para o lugar da promessa. Ele sempre vai nos fazer voltar. Capítulo 17, Ele chama Abrão e enfim muda o seu nome. Agora ele não é mais Abrão, ele é Abraão, que é pai de multidões. Ele não vai nos dar um DNA. Ele não vai nos dar uma multidão, uma terra, sem antes nos dar um DNA do Pai. Quando Ele muda o nome de Abrão para Abraão, Ele está trabalhando do fim, terra, parentela, casa do teu pai. Casa do teu pai, eu te dou um novo DNA, eu te dou um novo nome. E agora sim, o filho que é gerado da promessa, da minha promessa vai nascer. Agora você é pai de multidões. Agora você é pai. E ali por diante começa do fim para o começo. Mas na verdade, o fim é o início. O fim de uma etapa é o início de uma nova etapa. E começa com o DNA do teu Pai Celestial. Agora é Abraão, o pai das multidões. E aí começa a jornada correta. Agora ele se torna um pai. Agora sim, casa do novo pai, uma nova parentela. E começa Abraão a crescer, a multiplicar. E agora sim eu te dou uma terra que nunca vai ter fim. Ele dá a Abraão uma terra, uma descendência que nos levará para Canaã celestial, uma herdade eterna. Irmãos, nós sempre vamos voltar para o começo. O nosso destino é a nossa origem, e a nossa origem é o nosso destino. Você vai ver isso se repetir na palavra por muitas vezes. Muitas vezes. O nosso destino é a nossa origem. Nós vamos voltar para o Éden. Nós vamos andar a jornada e voltar para Canaã novamente. Que o Senhor possa falar mais. Eu teria muito mais para falar. Mas o Senhor nos direciona.